Oi, minha gente, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos, como eu já tenho repetido aqui, de grande importância para o Brasil. Aqui eu não trago notícia, aqui eu comento fatos, as coisas que acontecem diariamente no Brasil. E você pode cotejar, olhar e ver que aqui na tribuna política só falamos de coisas sérias. Pode baixar qualquer uma, são dezenas que nós temos aí, mas só falamos de interesses vitais para o Brasil e para o Distrito Federal, onde fica meu domicílio. Meus amigos, vou falar hoje de algo que todos nós sabemos, mas muitos não compreendem. Ao contrário, as falsas propagandas, propaganda mentirosa, enaltecem aquelas coisas que nós devemos desprezar. Eu estou falando aqui, meus amigos, é do Estado empresário. Estado empresário. E muito particularmente eu quero falar da Petrobras. A Petrobras sempre foi vale-a-coto de corruptos, de ladrões. Isso quem enxerga um palmo à frente do nariz no Brasil sabe. Muitos não querem admitir, mas muitos sabem e cobiçam chegar a um posto de governo para colocar um laranja lá para fazer o negócio que fizeram. E deram prejuízo de bilhões de dólares ao povo brasileiro. Se fosse a empresa, tudo bem, mas ao povo brasileiro. Ah, não, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Não é não, meu amigo. A Petrobras é de quem tem as ações lá e se dá bem. A Petrobras é um imbróglio na vida administrativa do Brasil. Quando se fala em vender a Petrobras, tem uma porção de alienados que batem o pé e fazem tudo para que a Petrobras não seja privatizada, que é o que tem que ser feito. Meus amigos, o Estado empresário não dá certo, não deu certo e nem dará certo. Vejam bem o que aconteceu aqui mesmo no Brasil, já com a Petrobras, os bilhões de prejuízo que tivemos com outras empresas também, como a Siderbras, veja se me lembro de outras aqui, como a Siderbras, a própria Vale do Rio Doce, enquanto era estatal, estava dando prejuízo. Agora veja bem, a Vale do Rio Doce. E outras. É porque não tive o cuidado de anotar aqui quantas faliram. Mas temos exemplos internacionais também. Vejam bem a União Soviética, comandada pela Rússia. Todos foram à bancarrota, todos faliram. Por quê? Tinha uma tal de nomenclatura. Nomenclatura, para quem não sabe, para eles lá, é a burocracia que comanda, ou que comandava o Estado
Soviético. Eram como carrapatos, grudados na pele do povo. Não produziam nada, só burocratizavam com o interesse de roubar, pegar para si. E assim, uma potência econômica como foi a União Soviética, caiu e esfacelou-se. Por quê? Por causa da corrupção. Por causa da ineficiência. Por causa da ineficiência que acompanha todo o Estado empresário, toda empresa estatal. Isso é verificável em qualquer lugar. Meus amigos, para afirmar aqui que enquanto o Brasil insistir em ter a Petrobras como um dito patrimônio do Brasil, porque não é. A Petrobras é uma empresa multinacional, e eu já disse isso aqui, que poderia ter sua sede lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Porque o povo brasileiro só vê da Petrobras o prejuízo. O prejuízo. Então eu digo, meus amigos, aqui sem medo de errar, que a Petrobras já teria que ter sido privatizada, vendida. E isso é urgente. Enquanto a Petrobras não for vendida, enquanto não for privatizada, nós vamos ter esses prejuízos que estamos sofrendo e acompanhando diariamente. É difícil. Agora, dissesse o presidente Temer que iria, por exemplo, vender a Petrobras, certa mídia avançaria na jugular do presidente e seria capaz de retirá-lo do poder a fórceps. Desculpe, minha gente, essa alergia, toda vez que eu me aproximo aqui do computador, ela me ataca. Perdão. Então, como eu estava dizendo, se o atual governo pensasse, pelo menos pensasse, em privatizar a Petrobras, haveria um levante contra ele. Mas entenda você, veja qual é o lucro que você tem com a Petrobras. A Petrobras é um mico para todo brasileiro. Para mim e para você, ela só serve para extorquir. Veja bem qual a necessidade do aumento diário de combustíveis no Brasil. Essa história de colocar a nível do câmbio, o povo, minha gente, o povo não ganha em dólar. O povo ganha no real aqui, uma moeda de um país pobre, que não é aceita aí no mundo globalizado. Então a dona de casa não pode pagar pela variação do dólar no seu bujão de gás. Isso é uma crueldade. É uma crueldade. Então eu digo, esse governo já não tem mais tempo de preparar a Petrobras para privatizar, mas o próximo governo, se tiver amor ao Brasil e vergonha na cara, o primeiro projeto dele seria de privatizar a Petrobras. Porque, minha gente, o Estado empresário não dá certo. Vejam bem, a China, o grande estadista Deng Xiaoping percebeu isso. Na China tem um sistema de governo comunista. Mas a economia deles lá é tocada como se fosse num país capitalista.
Eles lá ganham mais, têm mais margem de lucro do que no próprio Estados Unidos, ou no Brasil. Então, a China tem um modo de governo comunista, mas suas empresas são capitalistas. Porque eles sabem que o Estado empresário não dá certo. Não estava dando certo, né? Tanto não estava que Deng Xiaoping tomou a decisão de implantar o capitalismo de fato na China. De direito, formalmente eles são um país comunista, mas a ação deles diária, financeira e econômica são de empresas capitalistas, de países capitalistas. Isso é para você ver, meu amigo e minha amiga, que o Estado empresário é um embuste, não leva a nada. Voltando novamente a Vale do Rio Doce, que chegava a dar prejuízo, hoje cresceu, é uma empresa rica, privada, que dá empregos, traz divisas para o Brasil. Agora, se ela tivesse nas mãos do governo, como antes, como uma empresa pública, estaria no meio dos escândalos aí que a Petrobras está. Porque tem muitos deles que não querem que a Petrobras ou que uma empresa pública, outra, seja privatizada, porque tem a grande esperança de um dia entrar como um diretor ou nomear um diretor, alguém lá dentro, um gerente, para roubar. Esse é o amor de muitos. Ele diz que o petróleo é nosso porque eles querem mesmo para ele, querem se apropriar. Então, minha gente, eu repito aqui mais uma vez que a Petrobras e outras empresas que ainda insistem aqui no Brasil, públicas, para que o povo brasileiro fique livre de tantos prejuízos, o governo tem que vendê-las, tem que privatizá-las. Por quê? O Estado empresário é ineficiente. Aqui e na China. Aqui na China. Tanto que na China, como eu já falei, foi feito o sistema capitalista para os negócios. Para os negócios. A China atraiu muitas empresas para o seu território e foi honesta e é honesta com eles, deu segurança jurídica e eles lá trabalham em busca do lucro, em busca do crescimento econômico e financeiro, sem medo, porque tem a segurança jurídica. E isso é que fez com que a China multiplicasse o seu PIB imediatamente, crescesse aí a mais de 10% em muitos anos seguidos e se tornou a segunda economia do mundo. Não foi praticando o comunismo, não, porque o comunismo não faz ninguém crescer, não. Eu tenho um amigo que diz que o comunista gosta muito de dividir a riqueza alheia com os outros. O dele ele não quer nem saber. Tem outro que diz que o comunista gosta mesmo é de uísque, de 12, 15 anos de conservação. Que ele senta na mesa comendo e bebendo do bom e do melhor, falando de quem produz o bom e o melhor, falando de quem negocia o bom e o melhor, mas ele está lá se locupletando,
bebendo, se esbaldando no churrasco, no camarão, nas iguarias, que todos gostam. Mas, demagogicamente, a maioria critica. Critica durante o dia, mas durante a noite abraça. Abraça e não solta. Nós temos pessoas presas aí que chegaram até a ser revolucionários se dizendo comunista. Mas na hora que tiveram com o poder na mão, foram direto ao cofre do Estado para se completar si e sua família. Eu estou inventando alguma coisa aqui, minha gente? Eu estou inventando alguma coisa? Não estou. Aqui eu não estou trazendo notícia, eu estou trazendo os fatos que estão aí e são do conhecimento de todos. Então veja as investigações desde o Mensalão até o Petrolão. Quantos ditos desses comunistas, socialistas, que se embrenharam pela corrupção. Meus amigos, isso é deprimente, isso é triste. É muito triste. Nós temos um partido aí que antes de chegar ao poder, eles abriram CPI até por briga de galo. E depois que chegaram ao poder, cometeram atitudes do arco da velha, como diz aí. Ou de antes mesmo. Meus amigos, eu estou falando aqui do Estado empresário. O Estado empresário é um cabide de emprego. É um vale-acordo de desocupados e de corruptos. Veja o que aconteceu com a nomenclatura soviética. A Rússia e todos os seus satélites que viviam sob sua égide, sob seu tacão, caíram todos. Caíram todos e foram para a miséria. A miséria. A Rússia sobrevive porque era o Estado âncora da União Soviética e soube se safar. Mas o Estado empresário arrebentou, acabou com o sistema da União Soviética e em outros lugares. Vejam bem Cuba. Cuba não vai para frente. Eu conheço Cuba, já estive lá. E saí de lá muito triste com aquele povo de um olhar distante, sem esperança, vivendo ou sobrevivendo de uma forma muito humilhante, de uma forma muito carente. Cheguei a falar com alguns jovens lá, depois que conversamos um pouco, eles adquiriram certa confiança. Ele disse, olhe, aqui não temos esperança. Um jovem como eu tem que enfrentar todos os dias essa mesmice, essa vida que todos levamos em Cuba. Negócio triste, minha gente. O Estado empresário, a economia planificada não existe. Eu digo para vocês que o livro de Karl Marx, O Capital, de capital não tem nada, é um engodo, é uma antítese à ideia do liberalismo e do capitalismo. Mas eu alerto que tudo tem que ser levado a sério. No Brasil mesmo, nós temos um sistema mitigado, aonde eles podem se dar bem como ditos capitalistas, eles baixam a mão. Agora, aonde é bom ter uma empresa pública para colocar os filhos, os netos apaniguados, eles mantêm a empresa pública lá para cabide, para fazer sinecura, para espoliar. Eu não digo espoliar o Estado, espoliar as pessoas. Meus amigos, olha, vamos ficar atentos.
né? Já me ligaram aqui algumas vezes, perguntando de algumas coisas, perguntando até se eu era comunista. Olha, eu não sou comunista, não sou capitalista, eu sou um pragmático. Eu quero o melhor para o coletivo, não só para mim. O melhor para o coletivo, para as pessoas. Então, fica aqui, meus amigos, esse meu posicionamento contrário, mas contrário mesmo, o Estado empresário. O Estado tem que cuidar da segurança, da saúde, da educação. E para reafirmar aqui, né, o investimento na educação tem que ser prioridade, tem que ser princípio. Então vamos, meus amigos, em frente. Vamos lutar para vender a Petrobras, para privatizar a Petrobras e outras empresas públicas que ainda temos aqui no Brasil. Porque todo o orçamento das empresas públicas e seus prejuízos são bancados pelo povo brasileiro. Pelo povo brasileiro. Veja bem quantos bilhões nessa roubalheira que teve a Petrobras, que nós brasileiros estamos cobrindo. Eles colocaram o Brasil numa crise que só daqui a algumas décadas sairemos. Não adianta aí gritar fora Temer, não, porque a culpa não foi do presidente Temer, não. Ele está fazendo aí praticamente milagre. Está fazendo praticamente milagre na administração, está recuperando aos poucos a economia, mas está recuperando. Já tomamos um fôlego melhor, a recessão foi embora, a inflação também, mas estão fazendo tudo para prejudicar o governo do presidente Temer. Mas não é ele Temer, que prejudica é o povo brasileiro, é o Estado brasileiro. Meus amigos, muito obrigado e muito juízo a todos nós.